Olá, sou a professora Luzia e o tema da nossa aula será ciclo da água. Vamos lá? Você já parou para pensar qual a importância da água? Sempre escutamos que água é importante, mas você tem que pensar o seguinte: a água, todos os seres vivos têm no seu corpo água. O que vai diferenciar é a quantidade. Alguns seres vivos têm mais água, outros têm menos água. E essa água dentro do organismo do ser vivo vai fazer com que todas as reações químicas no organismo dele aconteçam. Para continuar a falar sobre o ciclo da água, é importante que vocês relembrem um outro conteúdo, que são as mudanças de estados físicos da água. Você tem que lembrar que a água é encontrada no ambiente em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Sólido: neve, granizo, as geleiras. Líquido: rios, lagos, lagoas, oceano. Gasoso: vapor de água. E ainda pode acontecer as mudanças entre esses estados físicos. Então, neve pode virar líquido, o líquido pode virar gasoso, o gasoso pode virar líquido e o líquido pode virar gelo. E cada mudança de estado físico dessa tem um nome. Vale lembrar que quando eu estou falando de ciclo da água e você tem que lembrar dessa circulação da água no ambiente, você tem que lembrar dos seres vivos e desse movimento das substâncias. E ainda os processos de mudanças de estados físicos: evaporação, condensação, a precipitação, a infiltração que vai acontecer no solo e também a transpiração. E ainda, este ciclo da água, para ficar mais fácil de você entender, ele é dividido em ciclo longo, que envolve os seres vivos, e o ciclo curto. Essa figura é um GIF, na verdade, ela tem uma demonstração do ciclo curto da água no ambiente, onde o Sol aquece a água. Que água? Rios, lagos, lagoas, oceano. Acontece a evaporação. Então, essa água sobe para as partes mais altas da atmosfera. Nas partes mais altas da atmosfera, essa água se condensa. O que significa isso? Esse vapor de água vai virar pequenas gotículas de água. Essas gotículas de água que formam as nuvens. Gente, lembrando, nuvem não é vapor de água. Nuvens são gotículas de água. Essas gotículas de água vão ficando pesadas e caem. Essa queda das gotículas de água é que é chamada de precipitação. E essa precipitação pode ser na forma de chuva, neve ou granizo. Caiu, infiltra no solo, que vai formar os lençóis subterrâneos, ou ainda cair nos rios, lagos ou oceano. Esse é o ciclo curto. Quando eu estou falando do ciclo longo, entra os seres vivos. Quando eu estou falando de seres vivos, você tem que lembrar das plantas e dos outros animais ou os outros seres menores ainda. Começando sempre pelo Sol, porque o Sol vai irradiar calor, que vai aquecer rios, lagos, lagoas, oceano. Evaporação. Nas partes mais altas da atmosfera, mesma coisa. Vai formar nuvem, gotículas de água condensada. Essas gotículas de água caem. Precipitação, chuva, neve ou granizo. Acontece então a infiltração, ou parte dessa água vai ser absorvida. E vai acontecer então o que é chamado de evapotranspiração. Por quê? As plantas vão absorver essa água pela raiz e liberar essa água na forma de vapor de água pelas folhas. E ainda, os outros seres vivos também liberam vapor de água pela respiração. Lembrando, então, como os seres vivos participam do ciclo da água? Primeiro processo, evapotranspiração. De novo,
Através da absorção da água pelas raízes, as plantas absorvem água pelas raízes, liberam essa água pela transpiração, evapotranspiração. Mas tem um outro processo que é bem interessante, que é quando a planta libera gotículas de água mesmo, e isso é chamado de gutação. Outra coisa, animais liberam essa água também pela urina, pelas fezes e também pela respiração, porque na respiração libera vapor de água. E você também tem que lembrar que quando esses seres vivos morrem, eles passam por um processo de decomposição. E a decomposição também libera água. Já que eu estou falando de ciclo da água, é importantíssimo falar da Amazônia. Por que da Amazônia? A Amazônia, gente, ela tem e forma o que são chamados de rios voadores. Esses rios voadores, então, são massas de ar, que é formado pelo vapor de água e é levado pelo vento. Como acontece isso? Pelo mesmo processo que eu já tinha falado antes. As raízes absorvem água, essa água é liberada pelo processo que é chamado de evapotranspiração. Você tem que lembrar pela grande quantidade de árvores que existem na Amazônia. Então formam grandes rios voadores. E esses ventos são levados para a região centro-oeste, sudeste e sul. É isso que permite a chuva na nossa região. Aqui, nesse esqueminha, mostra muito bem, gente, como que acontece isso. Primeiro, o vapor de água vem do oceano. Então, as nuvens de chuva que acontecem na Amazônia vêm do oceano. Choveu na Amazônia, infiltra no solo, forma um grande aquífero, porque na Amazônia também existe um grande aquífero, muito maior, inclusive, que o aquífero Guarani. E essa água é absorvida pelas raízes das plantas, que têm raízes bem profundas. E essas raízes absorvem essa água e liberam na forma de vapor de água. Esse vapor de água, quando ele é liberado, tem um outro fator geográfico que também ajuda, que é a Cordilheira dos Andes, que na figurinha aí está em branco. Esse vapor de água bate lá na Cordilheira dos Andes, que é desviado de volta para o continente. E aí, por isso que esses grandes rios voadores faz com que chova aqui no centro-oeste, no sudeste e no sul. Então, recordando, o que você tem que pensar e lembrar dessa aula que é importantíssimo? Quando eu estou falando de ciclo da água, você tem que lembrar que a água circula entre o meio físico e os seres vivos. E ainda, tudo começa a partir do Sol. O Sol é a fonte primária de energia que permite com que aqueça o solo, que aquece a água e assim aconteça a evaporação. E ainda, esse vapor de água, quando ele atinge as camadas mais altas da atmosfera, acontece então a condensação, que é a formação dessas gotículas de água e assim formam as nuvens, e a precipitação, que é a queda dessas gotículas de água. E aí essa água vai voltar para a superfície na forma de chuva, neve ou granizo. Então, gente, é importante que vocês lembrem que esses diferentes caminhos que a água passam até formar rios, lagos, lagoas, oceano. Bom, por hoje é só e assistam estas e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Remy Campo Grande, e até a próxima aula.